Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, ao vivo aqui pela RDC TV. Você sabe, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado e para o mundo todo, você podendo acompanhar a programação da RDC TV através das nossas plataformas digitais. Se você preferir a programação ininterrupta, programação de TV real time da RDC TV, você acessa o nosso portal rdctv.com.br. Tem várias informações, né, não só sobre o esporte, mas sobre o jornalismo geral, sobre economia, política. E tem também o ícone ao vivo. Você vai no ícone ao vivo, clica e você tem acesso no player do nosso portal com a programação da RDC TV. Tá certo? Ou se você preferir as lives dos programas, como está acontecendo agora com o Virando o Jogo, você tem a possibilidade das nossas redes sociais. Para todas elas, você digita RDC TV Digital. Lembrando que pelo Facebook você interage conosco, manda seus recados e, na medida do possível, eu procuro sempre atender o maior número, né, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Nem sempre é possível. Ontem, por exemplo, eu sei que fiquei devendo para muita gente aí, né, que mandou mensagem, mas infelizmente não tem tempo para falar todas. Eu gostaria, mas precisaríamos talvez mais de 1 ou 2 programas aqui para atender todos vocês. De qualquer maneira, na medida do possível, como eu disse, eu vou atendendo as solicitações que vocês fazem. E quero lembrar também que o nosso Instagram, e você digita da mesma maneira, RDC TV Digital, no nosso Instagram você fica sabendo das novidades que estão acontecendo aqui na RDC. E eu já vou adiantando, porque a chamada já está no ar, já fizemos também, através do próprio Instagram, né, o Virando o Jogo. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de março, o Virando o Jogo volta para o seu horário tradicional, que sempre foi, né, na vida do Virando o Jogo e dos meus programas, né, a 1h da tarde. Então, um convite para você que possa nos assistir também a 1h da tarde. Ou, se você não puder, depois fica on demand no Facebook, no meu perfil, na página da RDC, você tem a possibilidade de acompanhar o Virando o Jogo. É como esse de hoje, que também vai ficar, né, no Facebook para você acompanhar se quiser mais adiante. Conosco hoje, nós estamos aqui para falar dos assuntos do futebol. Estou recebendo lá na ponta esquerda, né, meu querido amigo Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio, ex-diretor de futebol do Grêmio também. Fazia muito tempo que eu não encontrava e agora, né, através do programa, isso nos propiciou. Evandro, seja muito bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Obrigado, Rogério. É um prazer grande, né, estarmos aí novamente juntos aí, falando sobre um pouquinho de futebol, que é aquilo que nos congrega, que nos une, né, e que nos dá assim a oportunidade de conhecer gente bacana, né, como estou tendo aqui mais uma vez a possibilidade de estar contigo, né? E numa semana importante, né? Importante para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro. Nós que vivemos aí toda essa tensão, essa fora da curva, como se diz, né, Rogério? De pandemia e as dificuldades todas aí que a gente convive desde há quase um ano. E o futebol, né, com seu encanto, conseguindo driblar esses problemas todos, né? E nós tivemos aí um final de campeonato espetacular. Estamos tendo, né, um final de campeonato brasileiro sensacional. Aliás, como jamais tinha tido na era dos pontos corridos, né? E uma semana que o Internacional pode ser campeão brasileiro e o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Seria o ideal para nós aqui. Aliás, não é à toa que a gente está com a bandeira do Rio Grande do Sul ali. Muito bem. Bom, ao lado do Evandro também está, né, um querido amigo. Eu trabalhei com o pai dele, né, durante muito tempo na Rádio Gaúcha, trabalhei também na RBS TV. Na RBS na TV foi menos tempo, foi mais tempo na Rádio Gaúcha. Eu conheci ele ainda adolescente ou pré-adolescente, e aí está nosso colega hoje,
né, que é nosso colega na FM Cultura, entre outras atividades, que é o Vinícius Brito. Vinícius, um grande abraço ao teu pai, inicialmente, me permita, o Cláudio Brito. Está assistindo, com certeza. Está nos acompanhando? Não tenho então, dúvida disso. Estou mandando um abraço direto, grande abraço. Obrigado, Cláudio Brito, pela audiência. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Rogério, muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui. Um abraço a todos os amigos, alguns que eu estou conhecendo hoje, uma satisfação estar participando do Virando o Jogo, esse debate importante da televisão no Rio Grande do Sul. Para mim é um feito estar aqui, né? Assisti durante tanto tempo e hoje estou participando na bancada, uma honra. Semana fantástica, né? Semana fantástica, são duas tarefas difíceis, tanto para Grêmio quanto para Internacional. Acho que os dois têm desafios pela frente complicados. O Grêmio, ao menos, parte do 0-0, o Inter tem que torcer pelo São Paulo, não basta apenas fazer a sua parte. Mas tomara, né? Tomara que ao fim desses dias a gente possa dizer que, assim como Minas recentemente decidiu uma Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, nós possamos ter, por que não, Rio Grande do Sul vencendo as duas competições. Seria marcante, apesar de que é muito difícil, mas ainda resta esperança. Bom, nós tivemos essa perspectiva e essa esperança na temporada passada. Sim. Para ter uma semifinal de Libertadores e uma final de Copa do Brasil. Copa do Brasil. E aí terminamos sendo frustrados, porque nenhum nem outro terminou levando nenhuma competição. Quem sabe tivesse isso sido, vamos dizer, não é um passo inicial para que agora nós tenhamos efetivamente as conquistas. Tivemos a Tomara Copinha, que seja né? assim. Tivemos a dupla Grenal que decidiu a Copinha. Foi a Copinha. uma sobremesa, digamos assim. Se é que podemos considerar como tal, né? Professor Leandro Brandão, boa noite, professor. Boa tudo noite, bem? Rogério, amigos, telespectadores, boa noite. Tá tudo certo lá no CT Crossfire 21, Tá, com essas tudo. determinações dos novos decretos estadual e municipal? Tudo funcionando? correto. Tudo funcionando dentro das normas, né, que são exigidas, né, os 16 metros quadrados, né, fechamento às 20 horas, né, nada passando das 20. Então tá tudo corretamente lá, bastante álcool gel por tudo espalhado, né? Aham. E os alunos estão respeitando, porque a gente tem um sistema de check-in, né, Rogério? Então Sim. tem um número de alunos lá por horário para não ter aglomeração mesmo. Então tá tudo dentro das normas lá. Bom, além das dicas do professor Leandro Brandão, hoje ele vai falar sobre um outro assunto também, que são as legendas do futebol, que nós já tínhamos isso muito com os times na Europa, né? O Barcelona talvez seja o mais notório com as legendas do Barcelona, e aí agora nós vamos ter uma competição aqui nacional. Nacional não, é internacional, porque vamos ter Vão ser participação. duas competições, né, Rogério? Vai ter a Liga das Américas, que é tipo uma Libertadores, assim, né? Sim. Mas no sistema de mata, né? Então tem a partida contra um time de fora do Brasil e depois já tem o regional praticamente, né? Então, tipo, se o Grêmio passa, o Inter passa, já dá Grenal. Vamos falar Olha mais sobre isso daqui a pouco. E aí, Barbosa Júnior, tudo bem? Tudo bem. Duas dúvidas na dupla Grenal. Paulo Vitor ou Vanderlei. E no Internacional se joga Thiago Galhardo ou Caio Vidal. Eu acho que jogo o Vidal. E eu acho que jogo o Paulo Vitor. Antes que me perguntem, eu já vou sair de cima do muro. Bom, então vamos começar a abrir já por isso. Já vou questionar o Evandro sobre essa titularidade aí para domingo, porque o Internacional a gente fala de quinta-feira e o Grêmio a gente fala de domingo. O jogo de quinta-feira do Grêmio, lá contra o Red Bull Bragantino, Nem o Renato vai, né? não vai o Renato, não vai nem os reservas, vão os reservas, vai De conhecidos dois nomes, né? Cortez. Não, Ferreirinha Ah. e o Pinhares. O Ferreirinha vai? Ferreirinha vai. Não, o Pinhar e o Cortez também. Cortez? Cortez também vai. Eu tinha Pelo menos escutado era a dois informação nomes. que eu tinha hoje que o Cortez também tinha viajado. Mas, enfim, essa também pode ser uma outra matéria para debate, porque eu continuo afirmando. Para mim, o Diogo Barbosa até agora não disse ao que veio, pelo que vem apresentando. Mas, bom, vamos lá. Krebs, Pois olha, Rogério, eu acho muito difícil que o Renato faça alguma mudança assim num jogo decisivo, né? Não é o perfil do Renato. O Renato ele sempre tem uma certa resistência para promover alterações, né? E isso nunca acontece em jogos importantes. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva assim de outras situações que houve,
de jogadores, assim, onde estavam numa disputa acirrada ali e tal, aquela coisa, e a torcida já pedindo, né, que o fulano jogasse, não Beltrano e tal. O Renato sempre teve muita cautela nisso e nunca fez uma mudança drástica assim num jogo importante. Então eu, sinceramente, eu não acredito que o Renato mexa no gol do Grêmio para essa partida, né? Depois o seguinte, ó, nós não temos um goleiro de exceção, Rogério. Tá? Desde a saída do Marcelo Groi, o Grêmio deixou de ter o goleiro de exceção nos grandes jogos. Porque para mim, assim, para mim, o grande goleiro é aquele que cresce e é um fator decisivo nos grandes jogos. Porque falha tudo que o jogador comete ao longo Tu acha que os dois se de uma equiparam? temporada. Eu acho que sim. E se nós fizermos uma retrospectiva, por exemplo, em relação ao desempenho do Paulo Vitor na Libertadores do ano passado, Sim. tá? O Paulo Vitor ele teve, assim, digamos, algumas falhas importantes em jogos extremamente decisivos, inclusive no 5-0, aquele contra o Flamengo, né? Onde o Paulo Vitor estava meio perdido ali. Mas ali deu um bug no time, né? Aquilo ali deu uma bobeira, né? Mas assim, ó, eu acho que o Grêmio vai para essa partida decisiva dentro daquela mesma esquematização, com a mesma proposta de jogo, né, que o Renato vem ao longo aí dessa reta final de campeonato, né? E eu acho que esse período agora que o Renato está tendo de preparar melhor a equipe seria assim, ó, seria mais no sentido tático e técnico, né? Então, melhorar o posicionamento, passagem né, do meio de campo e tal. O Rogério falou uma coisa assim que me incomoda muito, Rogério, que é a questão da lateral esquerda. Sim. Tá? Eu não sou um defensor do Cortez. Tá? Eu acho que o Diogo Barbosa é mais jogador, um jogador mais completo. Tá? Mas o Cortez é um feijão com arroz que, num determinado momento, se mostrou insuficiente. Quando o Grêmio precisou, né, de um expoente de maior qualidade por aquele lado. Agora, quando o time, nos momentos em que o time esteve bem encaixado, o Cortez teve um papel importante, né, dentro de uma estrutura. Sabe, me permita, Evandro? Dentro de uma proposta de jogo, né? Sim, o que eu tenho dito aqui, que para mim teria que ser observada essa questão da lateral esquerda com um pouquinho mais de, não digo cuidado, né, porque isso o Renato tem, mas talvez com um outro viés, com outro olhar, pelo seguinte: desde que o Diogo Barbosa é o titular, que a gente vem notando uma queda de produção daquele lado, tanto do Jean-Pierre quanto do PP. Principalmente do PP. Exatamente. Mas sabe o que eu vejo nisso, Rogério? Eu vejo assim, ó, eu vejo uma dificuldade entre o Diogo Barbosa e o PP na ocupação de espaços. Perfeito, é o que eu venho dizendo. Do meio de campo para frente. Temos a mesma observação. Tá? Então, o que a gente percebe assim, ó? O Diogo Barbosa, ele joga com mais naturalidade naquelas subidas, tá? Só que ele ocupa um espaço que é o espaço mortal do PP, que é pelo lado esquerdo, fazendo pegando a bola, fazendo aquela girada na diagonal em direção ao gol, como Everton fazia. E o PP perdeu aquele lugar ali. É que são dois protagonistas. Então a gente vê o PP meio perdido assim, ó, né? E aí eu te pergunto, a própria aquela enfiada de bola na diagonal que o Jean-Pierre fazia, hoje parece que o Jean-Pierre se sente, não digo perdido, mas ele não tem mais aquela sintonia, inclusive para saber qual é o jogador, qual é o movimento que estava fazendo. E isso tinha com o Cortez e com o PP. Eu vejo assim que o Diogo Barbosa é também protagonista. E ali me parece que tu tem que ter o protagonismo do PP e tu tinha que ter a coadjuvância do Cortez. E quando o Jean-Pierre pega a bola, tá, a sensação que tu tem é o seguinte: parece que trava. Tá? Porque o Diogo Barbosa veio lá de trás. O PP já era para estar lá na frente.
Então, seria muito mais natural aquela jogada de velocidade, explosão, já com o PP correndo do meio de campo em direção à linha de fundo. Não, ele tem que esperar, porque o PP está circulando, está marcado, né? E aquela jogada, assim, onde ele largava na lateral para fazer aquela jogada de fundo, ele tem que esperar a passagem do Diogo Barbosa daí. Quando na realidade seria muito mais natural se ele tivesse essa triangulação direta com o PP. Então, eu acho que esse é um detalhe, né, que o treinamento conserta, né, que a repetição. Então, talvez isso fosse uma das missões do Renato por esses dias. Tomara acertar que seja essa passagem. Porque me parece que é o que possa ser decisivo diante do Palmeiras, né? Não tenho dúvidas disso. Porque aquela jogada do Grêmio sempre foi uma jogada mortal, já vem desde o início do Everton. Já vinha com o Pedro Rocha. E aí, daqui a pouco, agora, quando entrou o PP no início do PP com o Cortez, isso estava acontecendo. Ao natural. Aí entra o Diogo Barbosa, que tu ia assim, é mais jogador, agora a coisa vai... Não, aí travou. Matou a jogada. Vinícius, diga aí, qual é a expectativa? Caio Vidal na juventude ou o Thiago Galhardo na experiência? Caio Vidal, fundamentalmente para não mexer num sistema que está dando certo. Não é porque o Internacional perdeu para o Flamengo, não é porque o Internacional perdeu para o Sport, que não deveria ter acontecido. Sim. Eu acho que aí se explica essa dificuldade toda. Acho que o momento é de manter aquele sistema, até porque a movimentação que o Caio Vidal dá não é a mesma característica que o Thiago Galhardo tem. E o Thiago Galhardo passa a ser uma boa opção para o segundo tempo. Então eu, assim como o Abel, vejo o Thiago Galhardo como alguém que disputa com o Yuri Alberto. Foi ali o melhor momento do Thiago, né? Mesmo com o Eduardo Cudê lá atrás, o Thiago passa a render mais e dar mais resultados ao Inter quando passa a jogar de pivô, de centroavante. Então eu acredito que fique o Caio Vidal na equipe. E uma dúvida que eu tenho, está tudo certo com o Edenilson? Porque o Edenilson saiu manquitolando do jogo contra o Flamengo. Não, joga. Joga? Sacrifício. Mas é uma situação porque eu sempre esqueço o nome do zagueiro do Flamengo. Eu me lembro sempre do... Gustavo Henrique? Que era de São Paulo? Rodrigo Caio. Não, Rodrigo Caio não, mas não foi o Rodrigo. Não, foi o... Esse outro... Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique deu uma entrada no Edenilson que eu até não condeno o árbitro, porque só quem teve lá dentro, que jogou, quem convive com o futebol mais proximamente, sabe que aquele tipo de lesão, aquele tipo de entrada, que é o tostãozinho na parte posterior da coxa, aos quantos minutos tinha? 80 minutos de jogo? Devia ser uns 35 do segundo tempo, mais ou menos, 30, onde a musculatura já está cansada, onde deu o choque, é imediato e a musculatura endurece. E depois, né, Brandão? Demora um pouquinho, né? Demora bastante. No jogo ele não conseguiu mais se movimentar praticamente. Não. E olha que o Edenilson, para chegar nesse ponto, é porque está doendo mesmo. Ele é um gladiador, não, né? Mas é o tipo da jogada que a arbitragem não nota. Não nota. Porque o jogador chega na marcação por trás, tá? Né? Não tem a visão do árbitro naquele espaço e ele dá o tostãozinho, né? No ponto, eu diria, nevrálgico, exatamente nevrálgico da musculatura. E aí, na hora, né? Bom, você sabe disso. O Brandão sabe, né? O Brandão sabe, o Evandro que teve no vestiário com o Só para complementar um raciocínio do Vinícius sobre não mudar o Internacional. Até porque amanhã o que menos importa é a qualidade, né? Amanhã é dia de colocar espírito, competitividade, motivação, buscar não sei da onde, mas tem que buscar. Amanhã é dia de competir, né? E sabe que eu temo muito em jogos como esse, aquilo que todos nós podemos enxergar no primeiro momento como uma grande vantagem do Inter, que é pegar um adversário sem ambição. O jogo do Corinthians não vale nada. O Corinthians já não vai para a Libertadores, não vai cair, ele não tem o que fazer em Porto Alegre. Mas pode dar a leveza que faça o jogo fluir. Às vezes, sem a ansiedade do jogo, sem o objetivo, o Corinthians pode jogar com uma leveza que atrapalha um Inter nervoso. Porque tá tranquilo. Tá tranquilo, tá leve, tá jogando uma pelada. E aí as informações é de que o Corinthians vem com muita garotada também, muita gurizada no time. Querendo mostrar serviço, o Paulistão começa no domingo. Mas aí será que não bate o nervosismo e o desânimo se lá no jogo do Flamengo, daqui a pouco o Flamengo faz um gol no começo?
Ah, não. No São Paulo. Não, Se o Flamengo faz um o Flamengo gol... faz o gol. Ah, tu diz o desânimo no Teoricamente, Inter. Até que não bate aquele desânimo dos jogadores. mas da porque mesma vai maneira- chegar a informação ali, pô, o Flamengo tá ganhando. Não adianta eu ganhar de 3, 4 do Corinthians. Da mesma maneira, o Abel foi questionado sobre a cabeça estar no Morumbi. Porque E ele tá respondeu jogando, o seguinte: mas é isso aí. qualquer resultado negativo, eu não informo os jogadores. Mas se o São Paulo fizer um golzinho, eu aviso eles. Claro, tem que informar. Aliás, sobre esse assunto, eu vinha dizendo aqui no programa que eu não acreditava no Internacional diante do Flamengo. Tá? O Barbosa é testemunho, o Brandão também, e que as fichas tinham que ser jogadas no São Paulo. Bom, quis aí, inclusive a arbitragem, não é? Que o Botafogo vencesse o São Paulo. Eu digo quis a arbitragem porque tem um lance de pênalti também que... A favor do São Paulo. Inexplicável. Tá? Mas eu digo as incidências da arbitragem toda. Bom, mas vamos lá. Só que hoje, a notícia da ação do Vasco da Gama, né, não é contra o Internacional, é contra o jogo né, entre eles e contra o VAR, essa ação está tendo andamento no STJD. E não deve ter uma definição antes de amanhã. Até porque precisa de 2 dias, né? Para o STJD se posicionar. Porque só amanhã é que as alegações do Vasco é que vão ser encaminhadas para o STJD. Tu imagina se durante a tarde acontece algo desse jogo ser impugnado? Não, eu não digo de impugnação. Eu não acredito em impugnação. Não, também acho mas que não, o que eu não digo vai é o acontecer, seguinte, mas... Se não tiver nenhuma decisão, eu duvido que o STJD queira deixar um título, vamos dizer, não seria sob júdice porque não teria ainda o encaminhamento para o pleno do STJD, né? Porque ainda depende se vai ser aceita essa ação do Vasco da Gama. A presidência do STJD ainda está nesse processo de análise. Tá? Então, eu acredito que, infelizmente, a política dentro do futebol, ela é muito forte, né, Evandro? Mas É ali... muito forte. Não, claro que sim, né, Rogério? Mas assim, ó, Aproxima um pouquinho mais só do... Por favor. Vasco ganha. Tá? Flamengo campeão, Sim. corre o risco de acontecer o jogo de novo. Exatamente. Agora, Internacional ganhou, Faixa no peito, Esquece. taça no armário, não mexe mais, né? esquece. Será? Eu Esquece, acho. esquece. Até por isso não tomou decisão antes. Esquece. Tem dias para ir correndo para deixar o jogo. Pois é, se e o meu campeonato raciocínio terminar. era o Se o contrário. novo jogo puder salvar o Vasco sem mexer no título, isso pode acontecer. Agora, deixa Agora, eu... mexer no título não vai Se acontecer. fosse o Eurico Miranda, era mais fácil isso acontecer, né? Agora, imagino eu, algum manual, alguma determinação que determine com clareza o que se faz se o VAR falha ou se o VAR não funciona, porque isso pode acontecer. Não, mas isso está no Em regulamento. Em Tá qualquer, no- em qualquer jogo, Não, pode alguém tropeçar no fio do VAR, desligar e ficar meia hora para religar, vai parar o jogo? Mas isso está no regulamento, foi o que a CBF... Mas eu queria voltar a esse raciocínio, porque o meu raciocínio é justamente o contrário. Porque mesmo que você anule o jogo, e se o Internacional perder o título, o resultado do jogo não vai influenciar, porque o Flamengo já ganhou. Certo? Sabe? Então, por isso que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Se não sair, como diz o Barbosa, uma decisão amanhã, antes da rodada, eu fico cabreiro. Porque imagina, o Internacional ganha do Corinthians e o Flamengo empata. Título do Internacional. Ainda tem uma ação pendente. Não, mas eu também penso como o Krebs, eu acho. Ainda tem uma ação pendente. Retira. Não, aí é muita vigarice. Pôster no jornal, faixa no peito, taça no armário. É Eu muita acho vigarice, né? Até porque o Luxemburgo já deu declaração E também depende conformando o fundamentalmente torcedor. do jogo do Vasco, então, não. Hein? Isso depende muito também do jogo do Vasco. Se o Vasco perde para o Goiás amanhã e nem adianta jogar de novo, que já está rebaixado, também é algo que vai enfraquecer a ação. né? não adianta fazer plantão no STJD e perder o jogo amanhã. Exatamente. É o Goiás, né?
Acho que é Goiás. E o Vasco, já para tá fora escapar, teria que ganhar o jogo por 6 de diferença e o Fortaleza tomar 6, né? Para ficar o saldo equilibrado. não. E aí é muito Ou então o Fortaleza perder de 1 ele ganha de 11 também. Lá, os nossos colegas do Rio de Janeiro, né, só falam nesse assunto nessa semana, né? Flamengo e Vasco da Gama. Tá? O Flamengo praticamente já ganhou o título. Você assiste os programas, vamos usar uma expressão assim, no global, daí tem duplo sentido isso, tá? O Flamengo já é campeão. E o Vasco da Gama, uma vez que o Vasco tocou em quem? 9-0. Então, esse jogo está sendo repetido aí e tal. Então, provavelmente um Vasco ganhando de 9-0 era o Vasco do Roberto Dinamite. Ou do Juninho Pernambucano, do Romário. Não é o Vasco. Juninho Pernambucano. Edmundo, Romário. Tem esse detalhezinho aí, né? De que Vasco era esse. Bom, vamos continuar falando aqui, mas antes eu quero lembrar para vocês um assunto extremamente importante, principalmente para quem trabalha ou tem uma startup, né? Participe do edital de aceleração do Banritec. O Banritec é o único com a força do Banrisul. Inscreva a sua startup até o próximo dia 13 de março. Então, você tem uma startup, não deixe de participar do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Até o dia 13 de março são as inscrições. Você acessa para fazer a sua inscrição e ter mais informações, banrisul.com.br/Banritec. banrisul.com.br/Banritec. Vamos à mensagem do Banrisul e também do Sesc e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Um instante só. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olha aqui, ó, o negócio ficou agitado no intervalo agora, porque vai ser um furo de reportagem, fique conosco aqui, desses assim que acontecem no acaso, né? E vamos saber em seguida sobre isso. Um abraço para o José Antônio Rocha da Silva, que está nos acompanhando, o meu ex-colega de Anchieta, João Carlos Ferrari Horta, dizendo, como sempre, prestigiando o programa. Tá? Ontem estive com o meu filho e neta e ele comentou comigo que já prestigia o teu programa há muito tempo. É o Elias, né? O Elias Horta, que é o filho do João Carlos. Então, um grande abraço para o João Carlos e para o filho, para o Elias e para a neta também, que faltou o nome aqui, né? E por falar em neto, o Antônio Neto, né? Representante de Bagé, também nos acompanhando. Alessandro Kowalski, mandando um fraterno abraço para o Vinícius Brito. Grande Alessandro, parceiro. Maria Lodi também nos acompanhando, a Vera Custódio Barbosa, gremistona, está aí na expectativa do jogo de domingo. O Telmo Lambert, eita gaúcho velho, Telmo Lambert, lá em Viamão, boa noite, ótimo programa, um abraço. Lidiane Jaqueline Escura, boa noite, Lidiane Jaqueline Escura, do litoral do Paraná, Guaratuba, no litoral do Paraná. Ela diz que vai ser Internacional 3-0 no Corinthians, não é? O problema é que precisa lá o São Paulo também fazer frente ao Flamengo, né? Mas era para vermelho, Gustavo Henrique do Flamengo, no domingo, nesse lance aí, ela está dizendo também. Luiz Santana, Corinthians pode ficar fora da Sul-Americana, né? Cuidado, temos Luan e Ramiro por lá. São os ex-gremistas que devem jogar. Luiz Santana
Mora em Floripa, meu sobrinho. É teu sobrinho? É, meu sobrinho. Então, Luiz Santana. O Salomar Silva. Matheus Davó viajou. Matheus Davó do Corinthians. Do Corinthians. Isso, da base. Fez gol no Inter, não foi? Fez gol no Inter no jogo então, É, por isso que ele está essa é a falando. referência. O Matheus Davó viajou. Ricardo Vaz de Souza. Então a CBF e o STJD vão esperar. Se o Inter for campeão, eles anularão o jogo contra o Vasco. Se o Fla Globo for campeão, deixarão por isso mesmo. Esse é o meu raciocínio. É o mesmo do Ricardo Vaz de Souza. Esse é o meu raciocínio. Tá? Para o Flamengo já ser o campeão. Aí não tem... Pode só anular o jogo para o Vasco ganhar e não ser rebaixado. Mas, enfim, vamos ver. A gente não acredita em bruxas, né? Mas que elas existem, existem. É verdade. Rogério, diga. Uma rápida curiosidade. Sim. Antes do furo de reportagem. Não, o furo é mais adiante. Mais adiante. Vamos segurar a audiência. É. Vocês conseguem entender que o Rodinei ele pode ser campeão brasileiro de qualquer maneira? Você foi jogador do Flamengo ainda? Não, o contrato dele acaba amanhã e ele está fora do jogo. Então ele pode, teoricamente, ser jogador do Flamengo a partir de amanhã. Deve ser, né? Porque o Inter tem o Saravia e o Heitor. Não imagino que deva permanecer com o Rodinei na próxima temporada. Então... Aliás, essa informação do Barbosa, né, traz de novo a questão que o Vinícius levantou sobre o VAR. E o que diz o regulamento e o que aconteceu nesse lance da expulsão do Rodinei é um paradoxo, tá? Eu diria até um contrassenso entre o que diz o regulamento e o que aconteceu naquele episódio. O que diz o regulamento, que é inclusive o que a CBF comunicou logo após o jogo do Inter contra o Vasco, também está comunicado para o STJD nesse processo, de que em impedimento de análise pelo VAR, vale o quê? O impedimento? No impedimento, não é o lance de impedimento, na impossibilidade do lance ser analisado pelo VAR, o que vale? Qual é a decisão que vale? O juiz no campo. Então, isso é o que diz o regulamento da CBF para a aplicação do VAR. E o que nós vimos, né, inclusive pelo diálogo que foi revelado, aliás, eu quero fazer justiça, que ontem, quando eu vi nas redes sociais, falei com o Barbosa se era verídico aquilo. Crédito, né? Também. Eu não fiquei sabendo de quem era e só fiquei sabendo hoje. Então, o crédito para o meu amigo Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, que foi quem conseguiu com exclusividade, esse furo, né, de ter aí o diálogo da arbitragem naquele jogo. E a arbitragem num contexto amplo, porque era o diálogo do árbitro de campo com o bandeirinha, com o auxiliar e mais com o VAR. E depois também o que foi dito pelo próprio Gaciba, né? Respeito muito o Gaciba, mas dizer que devia ser um cartão laranja no lance é uma grande brincadeira boba, né? Para ficar por aí. Então, o que eu digo é incoerência, porque pelo diálogo, o árbitro estava dizendo que não tinha sido intencional, E o Bandeira ainda diz, então dá só um amarelinho para ele, não dá vermelhinho, dá amarelinho. Tá? Aí o VAR... E o VAR é que chamou. Então, me parece que é um contrassenso. Se o regulamento diz que numa impossibilidade do VAR arbitrar o lance, a opinião que vale é a de campo, do árbitro de campo. E aí, quando tu vai por uma decisão dessa em que o VAR está funcionando, o árbitro de campo parece que se submete. E não é só esse lance, a gente tem visto isso em muitas vezes, de que o árbitro de campo termina sucumbindo ou se submetendo ao que quer o VAR. Tá? Então, é só essa questão do regulamento que me parece que ela termina, de certa forma, até contrariando, vamos dizer, sempre se fala no espírito do legislador, né? Contrariando o que é o espírito de toda essa lei de utilização do VAR. Então, não sei se isso vai mudar, como é que vai ser, se vai passar a ter uma orientação para o árbitro de campo ter maior, vamos dizer, personalidade também em relação ao VAR. É que o VAR, em muitos momentos, é uma bengala, né? O árbitro segura ali, o VAR vai me salvar, não vou me comprometer.
O impedimento está acontecendo muito esse tipo de coisa, né? São impedimentos... Sim, mas daí ele tem acesso à imagem, né? Coisa que ele não teve no jogo. Ele deveria ter mantido a decisão dele. Né? Ele não conseguiu ver o lance que mudaria a opinião Mas dele. se bem que ele nem amarelo estava dando. Ele não viu nada, na verdade. Sim. Que ele não daria... Ele deu uma falta... Ele não deu amarelo. Ele não Ele foi chamado porque ele viu muito pouco. Tem diversas interpretações, né? Eu vi uma reportagem que consultaram especialistas internacionais de arbitragem, o Globoesporte.com fez essa matéria e todos disseram que era para ter sido expulso. Quem fez a matéria? Globoesporte.com. E tem uma... Tá bom, Vinícius. Tem uma outra linha de pensamento que fala que esse tipo de lance depende da altura que é o combate. É exatamente né? isso. No calcanhar é amarelo, acima do calcanhar é na vermelho. canela é vermelho, exatamente vermelho. isso. Isso é o que, inclusive, os analistas de arbitragem, já que tu falaste no Globo, como é? É o Globo Sat, não? Globoesporte.com. O Globo Esporte. Agora os é analistas da Globo têm dito isso, os analistas de arbitragem, todos eles. E foi, inclusive, a análise feita durante esse jogo. Mas a questão que eu coloco, eu nem entro no mérito. Para mim, é um lance de interpretação que podia ser, tanto como estava sendo no início, não dar nenhum cartão, porque ele achou que não teve intencionalidade, como poderia ser o vermelho diante de ter visto e ter achado que foi um pouco acima do tornozelo. O problema, eu acho que um dos agravantes é o fato de se recuperou no mesmo dia diversos lances do próprio Rafael Claus, iguais, e que ele interpretou diferente. Esse é um problema. Esse é um agravante da situação. No lance do Cortez, por exemplo, ele avaliou diferente. Mas vamos lá, considerar que daqui a pouco, de lá para cá, ele tenha tido uma outra orientação Pode e uma ser, outra muda muito visão isso, de né? lance. Ok, mas eu me prendo a essa questão do que o VAR está sendo uma boa ou uma má influência para a arbitragem. Os árbitros estão deixando o VAR para ser uma bengala e tirarem a responsabilidade de si, e o jogo está, vamos dizer, em determinado momento sendo prejudicado, inclusive nos desdobramentos para resultado por causa disso. Me parece que esse nó, o Gaciba e a comissão de arbitragem vão ter que desatar. Porque esse áudio revelado isenta o Claus, né? Sim, o torcedor colorado tem que ficar muito mais invocado com o meu parente, aquele, como é que é? Que na montagem do Cristiano ele teve lá. cuidado de tirar o Amaral, né? Mas, Barbosa, eu não sei se isenta o Klaus, porque o VAR chama para mostrar. Olha, dele, esse né? lance aqui pode ser um lance de vermelho. Ele é o comandante, né? Exatamente. Claro. Ele é o comandante. Ele poderia ter ido ao VAR, como de fato, se o VAR está chamando, que é um lance de vermelho, o árbitro tem que parar o jogo e ir lá, beleza. Agora a conclusão é dele. Mas aí é conclusão, aquela Ele teve a história. indução. Aí é aquela história. Aí, eu não vou nem dar amarelo aqui, vão me chamar no VAR e aí eu fico pelo que o VAR decidir. Não, e o pior de tudo é que ontem a gente falou muito aqui durante o programa de que a gente está batendo na tecla, né? E o Internacional também batendo. Em vez de pensar no Corinthians, continua batendo na tecla da arbitragem do jogo passado. O jogo passado já era, não tem o que fazer. Só que preocupa é a arbitragem brasileira. Porque amanhã, os dois principais jogos também, na minha opinião, escalação mal feita. Mas eu preciso O árbitro do Beira-Rio, o árbitro do Morumbi... Eu preciso ser justo. Quando eu vi a escalação de Rafael Claus para Flamengo e Inter, eu falei, opa, escolheram o melhor árbitro brasileiro. Não, todo mundo. Essa é a impressão que eu tenho dele. Exato. Na minha concepção, é um grande árbitro, gosto da arbitragem dele, e aquele dia falhou. Mas... Também acho que é o de momento era o melhor. Vamos ir para campo daqui a pouco, né? Deixar arbitrar, mas tem aqui o Cláudio Furtado Mendes, diz o seguinte: Rogério, se anular o jogo do Vasco, vamos ter que jogar de novo com o Flamengo. Anulam-se os cartões, inclusive do Cuesta. É uma questão, né? Anula-se tudo. Bom, olha aqui, outra informação importante. Você que está acompanhando agora o Virando o Jogo, já conhece o Marketplace da RDC TV? O RDC Shopping é um canal gaúcho de compras online. Com os pés no presente e os olhos no futuro, o RDC Shopping está atento às novas formas de consumo e às necessidades de quem busca conforto, comodidade e segurança no momento de escolher produtos e serviços. Acesse agora, tá aí, ó,
rdcshopping.com.br, o marketplace da RDC TV. Vamos à mensagem agora do Zafari e voltamos em seguida com o Virando o Jogo. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Olha aí, mais detalhes aí da informação que daqui a pouco a gente vai dar. É uma informação que interessa especialmente, né, Evandro Krebs, o torcedor gremista, hein? Rogério Fura-Fura, um perigo esse. Não. Tá vindo a informação aí, dessas de casualidade. Sentimento é algo muito forte, né? Não. Algo me dizia que essa bancada tinha que estar na quarta-feira aqui no programa. Rapaz. Rogério, aqui, ó, é o nosso Red Hunter aqui, o Barbosa, né? Olha só o que ele está conseguindo para ti hoje aqui, né? É verdade. Olha aqui, o Luiz Henrique Prates de Moura. Boa noite, Rogério. Quem se achou que já era campeão foi o Inter, não o Flamengo. O Inter esnobou o esporte. Esse resultado lá do esporte. Depois que terminar o Campeonato Brasileiro, vamos fazer aí, né, o levantamento, o balanço, inclusive, do que aconteceu também naquele jogo. Mas vamos lá. Professor Leandro Brandão, primeiro me diga aí o que nos traz de positivo aí para que, nesse momento, a gente consiga fazer exercício. O bom, né, Rogério, que não foi aquela restrição que a gente teve ano passado, de fechar e não ter atividade física. Pelo menos a gente vai continuar mantendo o CT aberto mesmo, com o horário reduzido por 1h30, 2, né? Em vez de fechar às 21h30, 22, a gente fecha às 20 horas. Mas agora ali, com toda a segurança, né, que a gente já tinha, respeitando as normas do decreto ali, 16 metros quadrados, o check-in que a gente tem para o aluno, a hora que ele quiser treinar, ele vai lá no aplicativo e ver o horário que ele quer ir fazer a atividade física, tendo vaga, né? Tendo vaga. Então, isso aí dá uma segurança bem grande para os alunos. O que a gente bate na tecla agora, Rogério, é a questão da máscara, né? Sim. Que a gente está pedindo bastante para os alunos, mas a gente também sabe que é difícil treinar com a máscara. Dependendo do tipo de atividade física, né? Até porque já teve aquela não norma... respira o oxigênio, né? Já teve, a OMS já deu aquela declaração que é dificuldade para o gás carbônico, para fazer a troca. Então, Mas, né, estamos pedindo para os alunos, porque também tem aquele outro lado, né, Rogério? Por exemplo, vamos postar um vídeo do CT, o pessoal treinando. Sempre vai ter aquela pessoa, mas tem aluno sem máscara. Então tem os dois lados, né? E esse que tu trouxeste, tem alguém com máscara? Não, alguém sem máscara? Esse não? vídeo a gente procurou deixar bem dividido ali o espaço. Até não me recordo agora se tem alguém com máscara ou sem, Rogério, mas tem pouca gente nesse horário, procurando mostrar bem as divisões ali do nosso espaço nos 3 ambientes, né? Não dá para eu ir treinar sozinho lá, hein? Não tem um horário sozinho lá? Olha, vai ter horários como hoje... Eu treinar sem máscara, porque com máscara é difícil. É bem difícil mesmo, mas teve horários onde estava bem vazio, Rogério. O que eu notei depois da bandeira preta aí, né? Sim. Que já diminuiu. O pessoal já está ficando em casa. Assusta, né? O pessoal já... Olha, eu deixei bem dividido, material, cada aluno usa o seu material, termina, higieniza, guarda. Então, já notei essa semana, está bem menor o fluxo de alunos na academia. Né? A não ser aí, tá uma aluna sozinha ali com o professor, a não ser os horários de personal que a gente também tem no CT, que daí é bem individual mesmo. Qual é o telefone lá do WhatsApp? É o 99-214-0889. Repita. 99-214-0889. Aí, e agora já com uma nova modalidade a partir de março, que é o Pilates lá também, né, Rogério? Então, cada mês, desde a nossa chegada no CT lá, fazendo a fusão do ciclo 21 com o Crossfire 21, a gente está tendo novidades, né? Então, agora a gente também vai ter o Pilates a partir de março. As mulheres gostam muito disso, sem dúvida alguma. CT Crossfire 21, que fica na Gomes Jardim, número... 477. Inclusive, deu a informação aí do Cristiano, da Guaíba, também é nosso novo aluno.
Ah, o Cristiano Silva? Cristiano Silva também é nosso novo aluno lá no CT. Maravilha. Bom, o professor Brandão deu o endereço lá do CT Crossfire 21 e eu quero dar um endereço para vocês, que é um endereço tradicionalíssimo aqui em Porto Alegre, que é o endereço do restaurante Churrascaria Santo Antônio. 85 anos funcionando no mesmo endereço, funcionando na Dr. Timóteo 465, Dr. Timóteo 465. Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil, desde lá 1935, amigo. E agora com essas novidades aí no cardápio. Você tem todas as informações acessando o site restaurantesantoantonio.com.br, tá? Ou então ligando lá para o Santo Antônio, que também é o telefone da teleentrega, 3222-3130. 3222-3130, o telefone lá do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Quem, Rogério? Quem falou que desde pequenininha lá é o Aveline, né? O Aveline, sim. Não, tu tá zoando com o Aveline, que ele falou que desde pequenininho. O Aveline fundou a Santo Antônio. Boa lembrança, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o Aveline, que ontem após o programa me ligou, fez um contato, que gostou dos convidados e tudo mais. Grande abraço. Me ligou hoje também para cumprimentar, inclusive cumprimentar a minha participação no programa ontem da Rádio Guaíba, o programa Boa Tarde Brasil, do nosso colega Júlio Ribeiro, né, que eu tive a oportunidade de participar também. Grande abraço para o Aveline. Aliás, o Aveline esteve aqui, foi essa semana ou semana passada? Eu já nem lembro. Semana passada. Quinta-feira. Eu estava junto. Isso. O Daniel Nunes da Silva disse que é o melhor programa, ele está lá em Portugal. E o João Carlos Horta está dizendo que o nome da neta dele é Laura e é sócia colorada. Tá? Luiz Eduardo Benites, abraço do Benites de Eldorado do Sul. Tá? Bom, não sei se vou conseguir, né, contemplar todos aqui. Estamos chegando na hora de dar aquela informação. Brandão, só vamos dar uma passagem rápida nas legendas. O que vai ser isso? Não é Master, não é veterano, são nomes consagrados. No teu caso, tu está coordenando as legendas do Grêmio, é isso? Isso. Vai ser um campeonato de ex-jogadores, né? Que tem uma regra também de ter pelo menos 2 anos parado de jogar o futebol. Sim. E são grandes nomes aí. A idade é 40 anos para cima, né? Sim. E 2 coringas de 38 anos. E aí eu fui convidado aí para coordenar e treinar o time do Grêmio, né? Então, já estamos começando a fazer devagarinho ali o trabalho para conseguir os jogadores, né? Sim. E vai ter uma Liga das Américas agora em junho, que é estilo uma Libertadores, assim, né? Mas é tudo mata, né, Rogério? É um jogo só, já passa para outra fase. Quem é que está junto contigo nessa coordenação aí? Coordenação está o Isidoro, é um empresário de jogadores que foi o que me fez o convite através do Somália, que é um dos organizadores do evento, né? Junto com o Regis também, que jogou no Cruzeiro, em outras equipes aí fora do país. Quem é que do Grêmio que tu já está convocado aí? Bom, o Grêmio a gente já tem 28 nomes, mais ou menos, né? Só assim por cima, a gente tem o Anderson Lima, tem o Patrício, o Anderson Polga, tem o Darley, tem o Sandro Goiano, Alex Xavier, tem o Rodrigo Mendes, Rodrigo Grau, né? Tem o Emerson, ex-volante de seleção brasileira. O Emerson de Pelotas? O Emerson de Pelotas, está morando em Miami também, vai vir para os jogos. Claro, dependendo das datas ali. Uma turma boa, hein? E o homem estava no telefone aqui antes do programa, vem mais por aí. Não, e aí tem o Nildo, né? O Nildão. Escuta, e já tem carnê aí? Já tem tabela? Sim, já tem o calendário, né? Dia 12 de outubro, não, 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Sim. Tem rodada. A gente tem, em princípio, na Arena Barueri, a gente joga contra o River Plate, com o Ariel Ortega. River Plate da Argentina. Com o Ariel Ortega. Então vai ser bacana, né, Rogério? Porque resgata aqueles ídolos, né, do passado. Botar o Dinho para marcar ele. Conversei com o Dinho hoje. O Dinho está aqui em Porto Alegre. Conversei com o Dinho. Tu vai jogar ou tu vai ficar só na gestão? Vou só fazer a coordenação, a organização do grupo, junto com o Isidoro. Vai pagar o bicho. Sim, e vou ser o treinador do time, né? Tu queria o quê? Tu queria disputar posição com o Anderson Lima, velho. E o Patrício. O Anderson Lima e o Patrício, né? O Brandão, porque o Anderson Lima era da tua época? Não, o Anderson Lima é depois, né? Ele é 7-3, mas é que quando eu saí, eu era base, né, Rogério? Já foi bem depois, né? Saí em 90. Quem é que estava na lateral direita do Grêmio quando tu subiu? Na época era o Pedro Ayub. E aí... Que ano foi isso?
90, e quando o Grêmio foi campeão da Grande batedor de falta. É. E aí, logo em seguida, teve aquela mudança no Grêmio ali, e eu saí junto, né, nos juniores. Aí chegou um pouquinho depois o Arce, né? E aí demorou um pouquinho para engrenar. Tanto é que na final da Copa do Brasil, jogou da minha categoria, na final no Castelão, o André Vieira, que era volante e foi improvisado na lateral direita naquele jogo. Podia ser tu. Podia. Mas o André Vieira é um grande amigo, tem até hoje, tá nesse grupo, né? E quem é que tá? O Internacional também tá? O Internacional também foi convidado antes até do Grêmio. O Grêmio, a gente foi o último time a confirmar. Sim. E quem é que tá organizando pelo Inter? Aí sabe? o Inter é o Pinga e o Ayrton Caixão. Né? Então já tem. Trazer eles aí, Barbosa. Tem também. nomes bons lá, né? Tem o Yarley que tá treinando comigo. Tô treinando o inimigo, né? Tô treinando o inimigo. O Yarley treina comigo todos os dias lá no CT. Então tem o Yarley, tem o Alex, tem o Lauro no gol, tem o Irã também no gol, parece que também vai com eles. Tem o Rubens Cardoso. Vai ser bom. Vai ser bem legal. E o Inter joga com o River Plate, mas não o argentino, O do Uruguai. Né? Joga com o River Plate do Uruguai. E caso haja a vitória da dupla Grenal, segunda fase Grenal. Maravilha. Mas aí a ideia do Grenal, né, Rogério, que os jogos vão ser lá na Arena Barueri. Mas a ideia do Grenal, em específico, é trazer aqui para o Sul. Trazer aqui para o Sul, para alguma cidade aqui, né? Olha aqui, ó. Tem muitas mensagens, eu não vou conseguir contemplar todos, estou indo. Ontem até depois eu li uma mensagem que eu estava selecionando. Não, eu não seleciono, eu leio na ordem que elas vão chegando. Então quem começa a mandar a mensagem antes, eu vou lendo, né? O José Antônio Rocha da Silva. Rogério, o problema dos programas de esporte do resto do país nunca dão espaço para a dupla Grenal. Parece que somos sempre coadjuvantes. É lamentável o direcionamento. Mas a gente já está acostumado. O Marcos Oliveira Nascimento está dizendo, chora Colorados, chorão. Né? Quando não deram o pênalti em cima do Ferreirinha, estava tudo certo. Agora estão chorando. Né? E vai, Flamengo campeão brasileiro de 2020. É assim, o futebol é assim, não tem dúvida. Mas, e essa história que alguém encontrou o empresário do Renato Portaluppi hoje? Quem sabe essa história, hein, Vinícius? Vamos lá. Vamos deixar Vamos contextualizar? uns 5 segundos para facilitar na hora de fazer o corte. Para a gente guardar essa informação. Porque depois, senão sai todo mundo falando aí, né? A informação. O jornalista, nosso colega Guilherme Canal, durante muito tempo foi meu colega na RBS TV. Durante muito tempo foi, inclusive, o setorista de esportes lá da emissora da RBS de Passo Fundo. Depois veio para Porto Alegre, fomos parceiros da mesma equipe. No tempo que eu era editor-chefe do Globo Esporte, ele era um dos editores, jornalista qualificado, amigo de todos nós aí. Ele viajou para a Bahia, hoje cedo, para passar férias com a sua esposa. E a escala foi em Belo Horizonte. E não escala, conexão. Sim. Na conexão em Belo Horizonte, ele encontrou. Inclusive, agora me deu detalhes. Ele escreveu isso rapidamente no Facebook e eu aproveitei aqui durante o programa para chamá-lo no WhatsApp. E ele me confirmou que esteve no aeroporto de Belo Horizonte, ali na esteira das bagagens, viu o Gelson Oldenburg, que é o nome do gauchinho, empresário do Renato Portaluppi há anos e anos. E ele, inclusive, fez uma brincadeira. Ele se fez de conta, ele é gremista, né? Hoje é assumido abertamente, ele coloca nas redes sociais, não tem problema de dizer. Mas ele brincou com o gauchinho como se fosse um mineiro. Tá aí o empresário do homem, será que está chegando o nosso treinador? E disse o gauchinho olhou arregalado e pegou a mala dele e saiu de fininho. Então, ou seja, o gauchinho não era conexão, era desembarque em Belo Horizonte mesmo. O gauchinho era desembarque em Belo Horizonte, esteve em Belo Horizonte no dia de hoje. Não era bagagem de mão, porque ele estava na esteira. Exatamente. Então, provavelmente fique 2, 3 dias até fechar. Então, o gauchinho... Lembrando, né, que eu lembro que o gauchinho, inclusive, quando o Grêmio joga o Mundial de 2017, o gauchinho, se eu não me engano, foi ao Emirados Árabes para fechar a renovação do Renato lá. Porque as renovações do Renato são sempre lá na finaleira mesmo, né? Deixa pro fim de tudo. Não, mas eu já larguei aqui também, viu? O que tu botou aí? Chegou um WhatsApp aqui dizendo que o gauchinho, de fato, foi lá para comunicar pessoalmente para o Atlético, né, que o Renato não aceitou a proposta deles. Eles foram muito cordiais e tal, então esse negócio por WhatsApp, telefone, não ia dar certo. Agora, o Renato tem um problema se aceitar o Atlético Mineiro. Qual é? Rodrigo. Não.
Ele, durante muito tempo, justificou os insucessos do Grêmio contra o Flamengo, dizendo que com 200 milhões é fácil. Sim. E se ele for para o Atlético, ele passa a ter um elenco de 200 milhões. Acho que mais de 200 Com o milhões. Nátio Fernandes, com o Hulk. Claro. Então ele vai ter obrigação de... Tá, mas acha, Evandro, a gente tem mais 2 minutos no programa. Será que isso é indício mesmo? Ou tens alguma informação interna do Grêmio de que está encaminhada a renovação do Renato? Não, informação, acho que né, ninguém tem essa informação. Até porque, se ninguém tem a informação, Rogério, é porque, de fato, não existe um acerto final ainda, né? Sim. Agora, eu acho assim, ó, muito estranho de que as pessoas assim façam essa avaliação de saída do Renato agora e não consigam nenhum tipo de informação a respeito de um plano B. E o campeonato, ele segue agora, Renato. Rogério, nós não temos intertemporada, pré-temporada. Plano B do Grêmio, agora. tu diz. Não. Mas eu ouvi algo em relação ao Thiago Nunes. Se o Grêmio não ganha a Copa do Brasil, 4 dias depois ele tem já um jogo de pré-Libertadores. E aí tu vai estar esperando para trocar treinador, né? Não tem nenhuma contratação, não tem nem, sabe? Eu acho que é muito complicado essa mudança de treinador nesse momento. E a relação do Renato com o presidente Romildo é uma relação muito próxima. O Renato fala com o Romildo. O Renato mesmo disse, em 10 minutos a gente conversa e sempre tem sido assim. Eu ainda prefiro achar, eu gosto do Renato, acho ele um excelente treinador, acho que ele faz os seus excessos, né, e que às vezes precisa ser um pouco melhor controlado, né? Mas enfim, eu acho que existe uma tendência muito forte, né, de que o Renato permaneça mais esse ano aqui no Grêmio. Vamos ver. Está aí a informação, o empresário desembarcou, foi hoje isso? Hoje em Belo Horizonte, né? Vamos ver o que vai acontecer. Evandro, grande abraço, muito obrigado por ter participado aqui. Transmita um grande abraço para o meu traumatologista, teu irmão, Fábio Krebs. Tá nos assistindo aqui, né? Então eu vou dar um abraço direto também aqui. Operar meu ombro. Viu só? Me atendeu, eu só operei com um outro rapaz, mas eu... Um abraço, obrigado, Evandro. Legal estar aqui com você. Vinícius, obrigado também, venha sempre ao programa. Quando me chamar, estou aí. E se o velho quiser vir, também está aberto aqui, vamos falar. Assim que passar a pandemia, ele está liberado agora. Ele está em casa. Foi meu chefe de esportes na Rádio Gaúcha. Eu sei disso, Fala, Brandão. Rogério, só queria divulgar a live com o Marcelo Gigolski na segunda-feira, que ele já deve ter falado aqui, né? Sim. Nós vamos fazer uma live de futebol para falar da base até a aposentadoria do jogador. Segunda-feira, dia 1º, às 20h30, no @BrandãoPersonal, professor Marcelo Gigolski. Muito bem, vou poder assistir porque não vai ser mais concorrência, porque dia 1º nós já estamos com o programa 13h. Certo, seu Barbosa? Certo. Amanhã, 20h15, Pocket Show, né? Amanhã é Pocket Show, porque vai ser reduzido o programa aí por causa da rodada final do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, desculpe a quem não consegui atender aqui nas mensagens e nós voltamos amanhã. Fiquem conosco, está chegando o Cadu Oliveira com o 2 Toques na sequência. Tchau, obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, é Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.